Ao vivo. Olá, boa noite a todas, a todos. Hello, good evening, ladies and gentlemen. So happy to be here with you. I'm so happy to be rubbing elbows with those distinguished speakers to talk a little bit about collective intelligence. I am a white woman with long hair and I'm sitting at my office, and behind me you see a bookshelf for the visually impaired. And for Professor Karine and Nancy, we have a deep theme on how we can have better performing teams and to make better decisions. And to me, I want to make a brief introduction about the topics that we are going to tackle, and then I want to open for all our guests to share their experiences. Professor Karine will explore this theme from a macro perspective, considering the results of her amazing studies, which analyze hundreds of scientific articles around the world. And Nancy will explore the theme from a group perspective, considering the learnings about collective intelligence. And so, besides the ethical matters and diversity and inclusion, that's part of this, which is part of the state of the art of governance. I've been studying this topic for over 10 years, actually. And because homogeneous groups, they just cannot go as far as you can with heterogeneous groups. And in a world that is that fast-paced, groups that have more collective intelligence are going to be definitely more successful. And what is collective intelligence? Is the ability of a group to organize and cooperate to be able to tackle complex problems. And in almost every activity across the board, and these days and before that, these activities are conducted in group, boards, work groups, you name it. So the theme of diversity and inclusion is therefore connected to the theme of collective intelligence. And homogeneous groups, like I said, they tend to have less discordance, and they tend to be easy for unconscious bias, the optimism bias, the loyalty bias. And bias, they are errors, visible and systematic, that cause distortions in reality. And oftentimes we cannot see that. So can we solve that? And can we encourage people to go more in depth in their reflections and in business, including from an ethical perspective? We can do that with more diversity in the decision-making process, diversity as far as race, gender, sexual orientation, and others, especially on boards, right? So that diversity slows down the decision process a little bit, but for a good reason. So one gets more in depth on the debate, and one conceives better solutions at the end of the day. Alfred Sloan said something really interesting. He's a former CEO and chairman of the GM board. He was a chairman for over 30 years. And he used to say that when they got to a consensus in the board, he said, look, we got to a consensus. So I move that we postpone this discussion until the next meeting, because that'll give us time to create some detraction, and maybe we can understand the decision that we are making a little better. So I ask to you, what is preferable, to have a fast track decision or a slower decision that is more on point from an ethical perspective? So diversity is this. It's a proposal to have a natural way to improve the decision making in our boards, in our processes, to increase the diversity. And racial identity, gender identity, sexual identity, among others, they are crucial to have it on board, because we are increasing the number of perspectives available, and thus we reflect on the complex problems that we have today. So what are we looking for as far as diversity? We are looking to increase positive detraction, right? It's healthy conflict, one that keeps us open to the reality, knowing that none of us have the answers. None of us has the answers all the time. None of us are infallible, and we are all connected, which is not to say that positive detraction is easy by any measure. It's definitely a stressful process, and it's much more comfortable to us to sit back and talk to people that have the same mentality as us, right? That have the same background as us, that we can relate to on this level. And so it's really hard to break that idleness of homogeneous groups, because that demands a cultural change. And culture is no document, right? Culture is about behavior. Culture is not what is written on the code of ethics, and the majority of the codes of ethics in companies say that diversity and inclusion are values.
But culture is that hallway conversation. It's a comment or a joke that you crack or that you don't crack, that you don't allow yourself to make in a certain context, for example, and the language that you use in the majority of times and that you might not even notice. So now I'll get to my first question to Professor Corinne, and I will ask that question in English so there is no delay. Professora Corinne, é uma honra ter você aqui conosco. Você é uma referência global para a gente na pesquisa que se foca nessa pesquisa para alta gestão e diversidade. E, além disso, você agregou os resultados de milhares de pesquisas e de estudos através de meta-análises para poder entender melhor qual é a conexão entre a diversidade e a performance. Falando dessas equipes de alta gestão, eu admiro muito o seu trabalho e eu uso a sua pesquisa o tempo todo para minha referência. Muito obrigada. Como você identificou, a maioria dos artigos identifica um business case, uma relação positiva entre a diversidade de gênero e melhores resultados para empresas, especialmente um impacto positivo nas práticas ESG e nas normas, como, por exemplo, menos emissões, menos fraude e melhor dinâmica no conselho. Até recentemente, não estava muito claro como que isso ocorria e por que isso ocorria. Um dos seus últimos trabalhos começa a desvendar esse mistério. Então, por favor, será que você poderia falar para a gente sobre como que a diversidade faz essa diferença e o que você descobriu na sua pesquisa que se aplica ao conselho administrativo? Quais são os padrões que você identificou? Com certeza, Ângela, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz em fazer parte desse painel. E sim, como que a diversidade faz a diferença? Essa é uma questão que me intriga e que me intriga cada vez mais conforme eu vou estudando o trabalho da alta gestão e a diversidade nos conselhos administrativos das empresas. Como você falou, é relativamente fácil você demonstrar uma correlação entre uma certa porcentagem de mulheres no conselho administrativo e os resultados disso. É relativamente fácil, e é fácil porque as estatísticas são muito simples e a gente utiliza dados que são facilmente disponíveis. Mas o que a gente precisa saber e entender é como que essa diversidade, de fato, produz resultados como melhores produtos para os clientes, como você mencionou na sua introdução, produtos que são mais ecologicamente amigáveis, menos fraude, melhor dinâmica com o conselho, e entender esse assunto exige um dado mais sofisticado, exige uma análise mais sofisticada e também exige uma compreensão mais profunda da carreira para poder chegar no mundo corporativo que os homens e as mulheres passam. Existem diferenças nessa trajetória. Então, eu acho que a ideia mais aceita, né, o maior consenso que a gente tem em relação à diversidade de mulheres nos conselhos é que elas trazem algo distinto para a mesa. Então, o que é isso? O que as mulheres contribuem, né? Bom, existem algumas pesquisas que sugerem que, em média, as mulheres têm uma certa diferença, elas têm um pouco mais de orientação para o outro e elas também são um pouco menos resistentes nesse sentido, mas isso é uma pequena diferença, na verdade, entre os homens e as mulheres. Tem diferenças maiores que incluem simplesmente a experiência de vida de cada um, né? A experiência que o homem e que a mulher carregam, que são diferentes, só por conta dos nossos corpos, simplesmente, né? As mulheres tendem a ter filhos e ter essas responsabilidades, as mulheres geralmente prestam atenção mais em questões de saúde, as mulheres prestam atenção na nutrição das pessoas em volta, então elas têm uma outra percepção, elas têm uma outra noção dos stakeholders, conforme eles são considerados para as decisões. E isso é algo que a gente não comenta muito, mas que também é muito importante, que é que os homens e as mulheres, eles têm um caminho diferente que traz eles a essas organizações. A gente sabe que para as mulheres existem penalidades e punições muito severas se elas falham, se elas cometem um erro ou se elas exibem uma performance abaixo. Então, o que isso significa? Conforme as mulheres chegam nos escalões mais altos da empresa, elas ficam muito cientes dos riscos que elas estão assumindo com as suas carreiras. Então, elas têm uma exigência maior, uma cobrança maior. E, além disso, conforme as mulheres entram mais na organização, elas ficam mais visíveis, mais em evidência, então elas ficam num escrutínio maior, as pessoas cobram mais e analisam mais as mulheres, e as mulheres precisam demonstrar suas habilidades, muitas vezes mostrando uma série de visões estratégicas para realmente poderem se destacar.
Então, tudo isso pode ser verdade, mas ainda não explica a pergunta que você fez, né? Que é como que a gente pode ter um benefício maior se a gente trazer mais diversidade, como que a gente pode mudar a inteligência coletiva com essa diversidade. A gente pode se perguntar, por exemplo, como que os homens mudam depois que as mulheres entram no grupo de trabalho, grupos esses que eram só masculinos antes. A gente sabe a partir de outras pesquisas que os homens de fato mudam e começam a se comportar diferentemente. Então é possível, não é só a presença das mulheres, mas é também a reação dos homens à entrada das mulheres nos grupos de trabalho que são só masculinos. Então, por exemplo, as pesquisas mostram que na presença de uma mulher, os homens se tornam mais sensíveis. A gente sabe também, a partir do trabalho com a diversidade, que quando as pessoas esperam interagir ou tomar decisões com outras pessoas que não são como elas acabam se preparando mentalmente. Elas pensam na sua perspectiva e elas antecipam o que elas acham que a perspectiva da outra pessoa vai ser. Então, elas já sentam na mesa para negociar com um pensamento muito mais aprofundado sobre aquele problema. E tem outras pesquisas que também mostram que quando os homens estão na presença de uma mulher, eles são mais altruístas. Eles prestam mais atenção ao bem-estar dos outros, por exemplo. E outras pesquisas mais extremas, como no contexto militar, mostram que depois de viver e trabalhar com mulheres durante um longo período de tempo, a atitude do homem também muda. O homem se torna um pouco mais igualitário. Então, Ângela, você me pediu para falar um pouquinho sobre o que eu descobri no meu trabalho, né, sobre como que a diversidade faz a diferença, principalmente para os conselhos. E é essa mentalidade, né? A gente pensa sobre como que os outros, não só as mulheres, como que os outros podem contribuir, qual é o ingrediente mágico que outras pessoas podem trazer e como que isso transforma o grupo, como que a dinâmica do grupo se altera depois dessa diversidade. Então, bom, eu vou falar sobre um estudo que tem uma questão bem parecida com essa que você apresentou. Com os meus colegas, a gente queria entender o que acontece com a inteligência coletiva da alta gestão depois que as mulheres entram nesses grupos. A gente queria saber se há uma mudança no pensamento coletivo e também se a inteligência coletiva que muda depois da entrada das mulheres na alta gestão, por acaso vai mudar a estratégia da empresa. Então, a gente quer analisar esse padrão a partir da entrada das mulheres até a mudança da inteligência coletiva, até uma mudança na estratégia, principalmente em como que as empresas implementam as suas estratégias de inovação. Então, você pode se perguntar, bom, como que a gente vai medir isso, né? Como que a gente mede a inteligência coletiva de uma equipe? Como que a gente pode fazer isso? Não tem nenhum chip que a gente pode colocar para fazer isso. Mas o que a gente faz? A gente analisa a linguagem dos relatórios anuais. E tem vários métodos que nos mostram que a linguagem que as pessoas usam reflete a forma como elas pensam sobre certas questões, reflete a mentalidade delas. Então, a gente analisa a mudança na linguagem, no ano a ano, e a gente analisa para ver se essa mudança está relacionada ou se ela é seguida pela presença das mulheres na alta gestão. A gente também controla para outros tipos de mudanças, né, que acontecem, que também podem ter um impacto no pensamento coletivo. E além disso, talvez você faça essa pergunta depois, mas a gente também considera se tem mudanças quando os homens entram nessa alta gestão, né, um novo gestor, enfim. A gente também analisa essas mudanças a cada ano para mais de 160 empresas essas que operam em países da OCDE, e a gente analisou isso num período de 14 anos, então a gente tem muitos dados. E o que a gente percebeu é que depois que as mulheres entram nessas equipes de alta gestão, a equipe como um todo muda o seu pensamento, e a mudança ocorre de duas formas. Primeiro, o grupo como um todo, né, como é refletido nos relatórios, o grupo se torna mais cauteloso. Então, o comportamento de risco mudou para uma aversão de risco maior. E a gente acredita que isso acontece porque talvez os homens nesses grupos já antecipam que as mulheres sejam mais aversas ao risco, talvez elas sejam, e quando as pessoas antecipam que os outros não vão querer assumir riscos, eles também ajustam a sua própria expectativa de risco. Então, a gente vê uma mudança para um estado mais cauteloso. Então, essa foi uma das mudanças que a gente observou no pensamento coletivo. A segunda mudança que a gente observou é que essas equipes de alta gestão, elas se tornaram um pouco mais focadas e mais abertas para a mudança.
E aqui a gente pode pensar nisso, a gente pode relacionar isso com a presença das mulheres, que, como a gente mencionou antes, as mulheres precisam apresentar inovação e uma visão estratégica para poder chegar nos escalões mais altos. Então, quando você tem uma pessoa assim na sua equipe, isso inspira mais mudança, isso inspira um pensamento de mudança. E as pessoas também começam a ver as possibilidades de alguma coisa diferente, que é algo que seja viável. Então, a gente observou essas duas mudanças na inteligência coletiva das equipes. E a gente também observou que depois que essas mudanças acontecem, né, como resultado da presença das mulheres, a estratégia de inovação das empresas também mudou. Então, ela passou de um foco de fusão e aquisição, né, uma estratégia para inovação com base em M&As, e passou para um investimento mais interno, um investimento mais em pesquisa. E isso permite que haja um pouco mais de criatividade, um pouco mais de inovação de outras formas. Então, esse estudo em si, ele procura mostrar o link entre a presença das mulheres e a mudança na estratégia de inovação, e eu acho que isso sugere também que, conforme as mulheres vão entrando nesses times de alta gestão, a inteligência coletiva se altera de formas que acabam moldando a estratégia e a tomada de decisão da empresa. E isso pode afetar uma série de resultados que também estão aí. Então, esses são os pontos principais desse estudo. Tem algumas partes importantes sobre o papel e a importância das mulheres para elas se sentirem integradas nessas equipes de alta gestão, para elas serem integradas para essas mudanças acontecerem. Ótimo, que resultado fascinante. Espetacular ver como muda tanto o comportamento, just né? How much the behavior changes, right? How the group behavior changes, as well as male behavior changes, ones that are present in the board, as well as the language and the company strategy. So yeah, people become more open to change. This is something that is paramount when you think about it, because if you consider, currently we have such an acceleration of changes, right? And it's such a fast pace and things are moving faster and faster. So it's so important to have this environment that is open to change, right? In the sense that change will be embraced as something that is a part of the nature of a firm that is learning every day. And so from a more evolutionary perspective, we have a potential challenge in our hands, an additional challenge, because human beings are about groups, right? We have our biases. Most of the biases are unconscious, and these biases, they penetrate all of our decision making. So it's really important to see how they follow us as a shadow, and how to make decisions based on those biases. It's not a trustworthy process, but we do this very often when we are in a rush, when we are stressed out and tired. There are hundreds of studies that point to this direction, so it's not worthy to mention those. We don't have the time for it, but I think that one anecdote that I would like to point out here is from a practice here in my consulting firm, where we do assessment of how the board works. And in one of such assessments, what we do is we ask questions about diversity, and board members can self-assess in this process. They can grade themselves 1 to 5, 5 being the most diversity possible. And invariably, the assessments on the board for those men, they assess themselves as super diverse. They grade themselves 5 all over the place. And by the way, these are boards that are comprised 100% by males, 100% white males, 100% older than 60 years old, and oftentimes 100% the same background. And they truly believe that they are very diverse. So in other words, our biases and our perceptions, they blind us a lot of times to that reality, right? And so we have an advancement here that happened in the last 10 to 15 years around this topic. In terms of the discourse, we have a lot of diversity. I mean, diversity is the hot topic these days, but we are talking way more about diversity than we are practicing it. And for example, in the previous panel, it was mentioned about an initiative that shows how much we have Black women that are up to the task. They are prepared for executive roles. In spite of that, our Brazilian boards are still lagging behind. They are still quite homogeneous in their majority, with very seldom we see an exception, and they are really stagnated in terms of that composition. We have roughly 9% white women. About half of that 9%
are women that are part of the family of that business, and they are, they are shareholders a lot of times. And 0.4% of those are Black women, and only 4% of the total are comprised by Black men, not to mention the other diversities and ethnicities that are harder to assess. But really, it's important for us to notice that diversity is much more spoken about than practiced, really, because that represents a huge challenge for us in terms of our culture, in terms of the company's culture and our biases. So that's why we had to change the institutional design to make sure that those biases are not as prominent as they are. And it's really important also to remember how being exposed to what is different is positive for us, right? Just like Professor Corinne said, you increase innovation. You can bolster your focus on research and development, on creativity, and in the moments of our history where we were exposed to diversity in more diverse locations by gathering cultures and languages, in came practices like trade practices that were really advanced. In other words, humanity flourished, right? So now, steering away from a macro perspective, diving into a micro perspective focused on groups, I'm going to hand it over, my first question to Nancy. Nancy, de novo. Bom, o Google realizou uma pesquisa interna que se chama Projeto Aristóteles, e esse projeto tem o foco de verificar quais são os grupos que trabalham melhor juntos e quais que têm as melhores habilidades para resolver problemas complexos. Você avaliou uma série de dimensões e, até onde eu entendi, centenas delas, né? A partir de elementos individuais de cada pessoa. Então, tem questões relacionadas ao grupo, sobre a dinâmica em si. Então, você podia contar um pouquinho para a gente sobre esse projeto? Por que o projeto foi criado e quais são as principais conclusões para essas equipes de alta performance? Obrigada, Angela. Obrigada pelo privilégio de estar aqui. Eu sou filipina-americana. Eu estou aqui em casa. E eu estou utilizando um vestido preto. E eu tenho o cabelo castanho claro longo. E eu estou muito contente de falar um pouquinho sobre o projeto Aristóteles. Bom, esse projeto era sobre a efetividade das equipes na Google, né? É um que a gente chama de Team Study. E, na verdade, ele foi inspirado pelo projeto Oxygen, que é um outro estudo sobre os gestores da Google. Muitos dos nossos líderes queriam entender o que realmente faz uma equipe ser efetiva e o que os líderes podem fazer para fortalecer as suas equipes. Em particular, a gente se focou em determinar se algumas dinâmicas de equipe e se algumas características individuais dessas dinâmicas estão associadas com equipes altamente eficazes. Então, como vocês podem imaginar, a gente coletou muitos e muitos dados, tanto qualitativos quanto quantitativos. A gente coletou os dados dos Googlers, né, que são os funcionários da Google, para esse estudo. E a gente fez um processo bem rigoroso, uma abordagem bastante firme. Então, o estudo incluiu mais de 200 entrevistas com os Googlers. A gente fez uma pesquisa com 180 equipes, tanto no lado da engenharia quanto nos outros departamentos. E a gente também analisou dados trimestrais, começando em 2012. A gente utilizou as nossas pesquisas internas ao longo do ano que a gente fez esse monitoramento e coleta de dados. E nós temos 4 indicadores que foram utilizados para mensurar e para definir a efetividade da equipe. O primeiro era a autoavaliação da equipe em si e como elas eram agregadas. O segundo ponto foram as avaliações dos líderes do time, dos líderes da equipe em si. O terceiro ponto era a avaliação dos executivos, né? Então, os executivos da empresa. E o 4º indicador que nós utilizamos foram as métricas do negócio, ou seja, quais são os dados de receita e tudo mais. E a gente fez um monitoramento disso ao longo do tempo. Esse estudo foi bem abrangente, a gente utilizou vários membros da nossa equipe, muita gente do RH, muitas organizações trabalharam, inclusive o pessoal de Analytics, pessoal de desenvolvimento, em diferentes regiões, em diferentes parceiros. E a gente também utilizou diferentes funções de diferentes empresas de tecnologia que até voluntariaram seu tempo para participar do estudo. Então, a gente conceitualizou essa efetividade da equipe
como uma função da composição da equipe e da dinâmica da equipe. Então, a composição da equipe é a demografia básica, né? Qual que é o cargo, qual que é o tempo de casa, qual que é o tamanho da equipe, e a gente também incluiu nessa composição da equipe a questão da diversidade, então coisas como gênero, idade, cidadania, e a gente também colocou algumas definições atípicas, como habilidades, localidade, tipo de graduação, até mesmo personalidade. Então, vocês podem imaginar a quantidade de dados que a gente reuniu. E o segundo componente é sobre a dinâmica da equipe. Então, nessa área, a gente analisou a percepção autorrelatada da equipe sobre os padrões de comunicação, sobre as normas sociais da equipe, a clareza dessa comunicação e a responsabilidade individual, e também a composição da equipe. No geral, a gente analisou a segurança psicológica da equipe também. Eu posso até falar mais um pouquinho sobre isso. Mas o que a pesquisa nos mostrou? A gente percebeu que quem está na equipe não é tão importante quanto como que a pessoa participa dessa equipe, como que eles estruturam o trabalho, como que eles veem as suas contribuições. Então, a gente tentou criar um potencial para cada funcionário se enxergar nesse estudo. E o estudo, a gente peneirou as possibilidades de uma série de 23 dinâmicas possíveis, a gente peneirou para 5, que são aquelas que separam as equipes de alta performance daquelas de baixa performance. Então, a gente fez isso em conjunto. A gente tem até um slide que daria para mostrar rapidamente, só para mostrar um pouquinho sobre esse estudo, sobre essas 5 dinâmicas. Então, essas dinâmicas estão em ordem de importância aqui. A primeira é a segurança psicológica. E isso tem a ver com a crença compartilhada que a equipe é segura. E é uma sensação de confiança que as pessoas não se sentem constrangidas, ninguém vai ser punido por se expressar. E isso é muito importante porque isso permite uma ideação e uma inovação muito maior na equipe. A segunda dinâmica aqui é a dependabilidade, ou a dependência, melhor dizendo. Se as pessoas podem depender dos seus membros ou contar com eles, melhor ainda dizendo, para poder fazer um bom trabalho. E o terceiro é a estrutura e a clareza da equipe. Então, a existência da clareza dos cargos, se as metas são bem definidas na equipe e qual que é o plano para poder atingir essas metas. O 4 componente é interessante também. Trata sobre o significado do trabalho dessa equipe. Então, aqui a gente está falando de um senso de significado pessoal. Como que eu me sinto? Será que eu me sinto realizado fazendo esse trabalho? E o quinto componente, aqui a quinta dinâmica, é o impacto desse trabalho em si. Então, é a crença de que a equipe está focada em um trabalho de alto impacto, que ela contribui para o trabalho do Google, além do ambiente, da indústria e do mercado. Agora, o que é interessante? Sem uma alta segurança psicológica, a equipe é menos efetiva, mesmo se ela tenha um bom resultado nas outras 4 dinâmicas. Então, foi muito interessante perceber, a partir de diferentes algoritmos, diferentes estudos e diferentes dados transversais, a gente percebeu que, por exemplo, falando das equipes de vendas, pessoal que tem uma alta segurança psicológica e uma efetividade maior, elas tinham uma entrega 19% maior, acima das metas, comparado com as outras equipes que não tinham um resultado tão bom. Então, a gente acredita que a pesquisa que a gente fez é muito importante e que nos leva a algumas conclusões importantes. Foi muito interessante para os Googlers saberem disso. Então, essas são as 5 dinâmicas que definem a efetividade de uma equipe. Então, só para destacar, as dinâmicas são muito mais importantes do que a gente imaginava. No começo, a gente ficou bastante surpreso quando a gente viu o quanto que isso impacta. Então, é realmente fundamental para todos os Googlers, é fundamental para que as pessoas entendam quais são esses atributos. E outra coisa,
Isso para todo o Googler, tá? Todo Googler pode trabalhar nesses aspectos. Cada um dos Googlers tem um papel para trazer sucesso para a equipe. E isso vai além do trabalho em si, né? Isso conta para todas as interações, é na forma como a gente pensa, na forma como a gente fala, como que eles descrevem o seu trabalho para outras pessoas e são os trabalhos que eles estabelecem para poder facilitar a comunicação e lidar com os obstáculos que aparecem no caminho. Então, quando os membros da equipe se sentem seguros em assumir risco, eles com certeza pedem mais ajuda. Eles pedem ajuda mais uns para os outros, dos gerentes, dos líderes, e eles estão mais dispostos a assumir erros. E, portanto, eles podem fazer um trabalho melhor. Então, com esse aprendizado, eles se tornam mais efetivos. Então, esse projeto Aristóteles, que nós realizamos com o Google, foi muito interessante. A gente viu coisas muito interessantes e são ferramentas que a gente usa para poder ajudar os líderes a avaliar a sua efetividade. E outra coisa que eu posso dizer, desde que a gente realizou esses estudos, a gente viu duas mudanças significativas nesse ambiente. Com a pandemia global, a gente trouxe muito à tona essa questão da saúde psicológica. Então, isso é muito importante. Então, uma equipe onde não há uma atenção para esses problemas, você pode ver com certeza uma queda no resultado, e isso, no geral, afeta o time como um todo. E o outro tópico que também afeta a efetividade da equipe, que a gente está vendo cada vez mais, é o senso de pertencimento. Então, num contexto mais amplo, a gente vê as questões da equidade racial, violência direcionada para certos grupos e como que as equipes lidam com essas questões complexas, com esses tópicos bem complicados, né? A forma como elas lidam pode afetar a segurança psicológica também. A gente recebe muitas perguntas dos nossos parceiros externos e clientes que querem saber como que eles podem aplicar o projeto Aristóteles no seu próprio contexto, né? E eu posso dizer que não é um processo simples, né? Não é plug and play, como a gente diz. O design organizacional da Google e a cultura da empresa foi criada intencionalmente e continua evoluindo com essa base, de forma que os departamentos, as pessoas e as organizações podem criar equipes efetivas. Então, isso já está na contratação, no recrutamento, como que as pessoas colaboram e executam os trabalhos, como que as pessoas são estruturadas, né, o desenvolvimento de talentos e de gestores, e até mesmo os incentivos e as recompensas que são criadas. Então, não é uma simples ferramenta que você pode implementar, né, essa questão da efetividade da equipe, mas isso realmente exige uma abordagem mais holística. E essa abordagem começa com o apoio do CEO, né, dos executivos, da alta gestão, e isso vai passando para os outros níveis da organização. Então, com certeza, todos precisam se apoiar. Obrigada, incrível, muito obrigada, Nancy. Nós vimos pela fala da Nancy seen from Nancy's speech that having a diverse group does not suffice for us to have better decisions in our groups. And I think it's noteworthy to mention that there was a comment here from Moacir, as if I had said that a decision from a less diverse group is a wrong decision. Well, it's not necessarily that, but decisions from more heterogeneous groups are much more likely to be on the mark just because of the fact that you have more perspectives being heard. And these people, they are able to reflect on ethical issues in a way that a homogeneous group would probably not be able to. But it's not only about diversity. That's not the only silver bullet, right? We need inclusion. We need psychological safety, just like Nancy said, that allows for inclusion, that allows for cooperation, and that sense that people are able to contribute. And us as people, on the other hand, we need to be accepted with our own singularities because we are each unique beings. And the fact that we are unique is not a problem. That should be considered a wealth of resources. But it is necessary for us to create harmony between our differences instead of trying to standardize and saying that people should be this or should be that.
So standardizing is different than harmonizing. On the other hand, our sense of belonging, right, which Nancy mentioned, the sense of belonging is really a human need. Bob Chapman, 2 panels ago, he mentioned precisely that. He said that we have to feel as though we belong, right? We have to feel that sense of belonging. We have to feel that we are accepted as we are. We have to feel that we matter. And Bob said that people are hungry to feel that they matter. And our voices have to be heard. And we want to make sure that what we say is heard and taken into account by other people. And so, again, we are unique beings and we have to be valued as such. We need attention to make sure that our contribution is taken seriously, and that makes people more collaborative, including in the higher echelons of governance, such as committees, commissions, and boards. And it's the role of the leader to provide a psychologically safe environment. And now I'm going to ask both of you a question, Corinne and Nancy. It's based on a recent Gallup research that says that only 3 out of every 10 employees agree that their opinions count in the work environment. So how can we change this reality? How can leaders, board members, and directors do to improve this environment, in your opinion? Corinne? Sure, thanks for the question. The question is... Claro, obrigada pela pergunta. Bom, poucos funcionários acreditam que a sua voz conta, né? Então, como que a gente pode mudar isso? Eu acho que a primeira coisa que ajuda é a gente esclarecer, porque a gente quer que as pessoas se expressem, a gente quer que as pessoas se sintam seguras para se expressar, mas como organização a gente também quer que as pessoas entendam o que elas precisam expressar, né? O que elas precisam colocar, ou seja, o que a gente quer atingir, o que a gente está buscando, né? Que tipo de contribuição é necessária. Então, a gente precisa esclarecer para a equipe, primeira coisa, né? Principalmente se a gente está falando sobre o papel da diversidade. Primeiro, a gente precisa esclarecer a importância da diversidade, por que isso é importante para a equipe. E, segundo lugar, a gente precisa esclarecer o que a gente espera que as pessoas façam, como que elas participem. Porque, caso contrário, talvez essa voz não seja necessariamente tão bem colocada. Então, eu acho que sim, eu acho que isso pode ser muito importante, a gente desenvolver líderes que são mais inclusivos, que são mais abertos e conscientes para outras formas de processar as informações, pessoas que estão dispostas a ouvir, a escutar também. Não necessariamente aceitar, né, ou incorporar, mas pelo menos emprestar o seu ouvido ao que está sendo expressado ali. E eu vou deixar a Nancy comentar também. Eu posso complementar o que a Corinne mencionou. Na Google, uma das coisas que a gente enfatiza, que faz parte desse desenvolvimento de liderança e das expectativas e dos atributos que a gente tem um modelo que se foca em liderança pela empatia. E a gente tem uma escuta autêntica. Isso não é necessariamente uma habilidade que todos têm, principalmente para os líderes que querem já pular para a solução. Pessoas que já querem atacar o problema de vez. Às vezes a gente precisa desempenhar o papel do líder, dando um direcionamento, mas a gente também precisa atuar como coach e como gestor. E nesses papéis, a gente precisa ter uma escuta autêntica, então a gente precisa escutar as opiniões dos membros da equipe. E muitas vezes o trabalho também envolve esse debate saudável, né? A gente precisa criar um ambiente seguro onde as pessoas podem se expressar. E muitas vezes as normas podem ser introduzidas, de forma que a gente pode contribuir com uma ideia, a gente pode complementar uma ideia, em vez de falar, mas, não. Enfim, como que a gente pode criar ideias, né? Como que a gente pode trazer esse processo de inovação? A gente precisa se sentir seguro para esse complemento. Então, isso se torna um processo mais co-criativo, é um processo junto, né? É do coletivo. Ótimo, obrigada, Nancy, obrigada, Corinne.
realmente a liderança Well, ser really, leadership being inclusive or being toxic, you know, one or the other, that really changes the behavior of teams. So of course, the corporate culture is something that it's pervasive, right? So it definitely trickles down to the entire team, but the immediate leadership, they also make a difference, right? And if we have leaders that are promoting a culture that is aggressive, that is fear-based, people just become paralyzed. I mean, they cannot create, they cannot say what they feel they have to improve. They will not be, you know, bold enough to say, like, hey, I made a mistake, I dropped the ball here, how can we solve this issue? So from that perspective, you know, when you have this fear-based environment, what you create is a gravitational force of silence where nobody expresses themselves and problems don't go up the stairs until everything blows up. And you have ethical issues and even legal issues that may ensue as a result. So that's why it's so important for one to have an empathic, you know, an empathy-based leadership with an active listening process. And you want to be more and more people-centric, right? I think that's what it is at the end of the day. So we have a question here, a question from the audience. The question is, well, how can we effectively integrate different generations on the boards? Do you see older generations having a hard time understanding the power and the need of new corporate culture? O poder, a potência e a necessidade das novas culturas. Nancy, depois a Corinne. Bom, como vocês podem imaginar, numa indústria como Google, a gente está sempre evoluindo, a gente está crescendo rapidamente. Então, a nossa busca por talento é prevalente. E a gente tem um incentivo para trazer pessoas diversas. E a gente também traz pessoas que são pouco representativas, pouco representadas, né? E isso tem muito a ver com o processo. Tem a ver com o processo de ideação e a contribuição com diferentes pontos de vista, com diferentes perspectivas e tudo mais. Então, quando a gente fala das diferentes gerações, das diferentes experiências, existe sim um coletivo, né? Existe uma contribuição coletiva. Então, esse é um papel que é muito valorizado. Obviamente, o Google é uma empresa, a gente tem um negócio, a gente tem uma missão e uma visão, a gente tem uma dependência muito grande em como que os líderes atuam. Então, com uma equipe que é composta por uma grande diversidade de gênero, de geração, de idade, pessoas com deficiências, tudo isso. Com isso, a gente pode liderar com integridade, com respeito e com humildade, de forma que todas as vozes possam ser ouvidas. E com isso a gente mantém também a consciência dos nossos vieses inconscientes, né? Isso é algo que a gente tenta trazer para a superfície. A gente faz isso a partir da linguagem, a partir das presunções que a gente tem, a partir do que as pessoas trazem para o local de trabalho, como que o trabalho em equipe acontece. Então, isso está realmente intrínseco à nossa cultura, né? É um nível de consciência importante para os líderes. E isso inclui ter gerações diversas e diferentes gerações na equipe. Eu posso complementar falando da perspectiva do conselho administrativo, porque durante um longo período os conselhos sempre foram mais velhos, né? Sempre pessoas com mais de 60 anos. E eu acho que a forma como as coisas estão mudando para incluir novas gerações, eu acho que isso tem a ver com a percepção do conselho administrativo dos riscos que ocorrem. Esses riscos precisam ser endereçados, e precisa de um diretivo para a equipe. Então, é importante reconhecer que existem novos riscos e novas oportunidades, e é importante identificar quais são as habilidades, quais são os conhecimentos e quais são as experiências e os caminhos, né, as rotas que são exigidas no comunidade. Então,
Essa é uma forma que a gente consegue abrir essa porta, né? E a gente consegue observar pessoas mais jovens entrando para conselhos. Muito obrigada, Corinne e Nancy. Nós temos aqui 4 minutos apenas para 4 minutes left to wrap up our panel. We have a whole lot of questions here in front of us. So right now, I would like to mention one of the questions that goes, it's from Moacir Solstin. Is there any known case of quality boards that are diverse, democratic, with good leadership that coexist with a director's board that acts in the opposite way? So, Corinne, I think this is for you. Do you have this experience to have? Você tem essa experiência? Você já viu conselhos que são democráticos, que são diversos, que têm os seus diretores abaixo do conselho, né? E que tem um comportamento oposto? Eu não sei se eu entendi a pergunta. Está falando sobre o time executivo e o conselho, é isso? Então, o conselho geralmente pode dar o tom. Eles podem dar o tom para a empresa. Mas isso com certeza pode acontecer. Os diretores podem tentar fazer coisas diferentes, que não estão alinhadas com essa visão. Nas suas pesquisas, você já presenciou esse tipo de... With such situation, have you seen this dynamics where the executive team is not in line with the board, when the board is, with that good mindset, and on the other hand, the executive team is not in line with that, or have you not gotten to that research, because it's quite specific, right? It is quite specific. É bem específico. Um dado que talvez ajude seja o seguinte: um dos estudos que eu fiz recentemente analisou, depois da entrada das mulheres, como que a gente tem uma mudança e um recall mais rápido com produtos que são defeituosos no mercado. Nesse estudo, a gente analisou a composição do conselho, né, o que mudou no conselho, e a gente também analisou o gênero dos executivos principais. E o que foi mais importante aqui é que quando as empresas faziam o recall de produtos, a composição do conselho era muito importante. Então, isso explicava os resultados. Talvez uma mensagem que a gente possa concluir com isso é que o conselho tem um papel muito forte. Well, we have reached the end of our panel here. I want to say thank you so much to Professor Corinne and to Nancy. Thank you so much. It was great having you here with us. It was great to talk a little bit about collective intelligence in our boards and how we can improve the dynamics of those boards, and also how to have more diversity, more psychological safety, and just an overall better atmosphere for us in our society, which is part of our idea, our focus, and the positive agenda at IBGC. So thank you so much. Have a great evening.